Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta celebração, compartilhando também com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você irá receber todas as nossas notificações e poderá estar sempre rezando conosco, oferecendo a Deus na nossa missa as suas intenções. Hoje celebramos a quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Vamos nesta. Se com Jesus vivemos, com Ele também reinaremos. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei e o amor é a tua lei. Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo, eu vosso Rei e Senhor Redentor. Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei e o amor é a tua lei. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos, e a todos os que se voltam para ele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Levantai, ó Deus, o ânimo de vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade
mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignatários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém para beberem neles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro sobre a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremeram os joelhos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei meu pai? Ouvi dizer que possuis o espírito dos deuses, e que de ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindrar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo teus presentes e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença, e deles bebestes vinho, tu e os grandes do reino, tuas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo, celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem, nem ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubes glorificar. Por isso, foram mandados por ele os dedos da mão que fez este escrito. Assim se lê o escrito que foi traçado: Mane, Tessel, Parsin. E esta é a explicação das palavras. Mane, Deus contou os dias de teu reinado e deu-o por concluído. Tessel, foste pesado pela balança e achado com menos peso. Parsin, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Lua e sol, bendizei o Senhor.
astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, dando continuidade ao que nós vemos a partir da profecia de Daniel, ontem nós víamos que Deus derrubou toda a arrogância do rei Nabucodonosor diante daquela estátua que ele havia visto, né? E hoje nós vemos o seu sucessor, Baltazar. Baltazar, que sucede então o reino, começa a comandar. Só que Nabucodonosor ainda tinha um pouco de graça diante de Deus, né? Porque Nabucodonosor ainda, por mais que ele tenha levado o povo cativo, ele respeitava um pouco a fé, ainda mais por causa do próprio Daniel. Baltazar já era um pouco diferente, ele era mais arrogante ainda, vamos usar essa expressão. Ele não se portava com nada, com ninguém, tanto que ele vai e profana. Veja que interessante. Nabucodonosor somente mandara trazer os vasos do templo de Jerusalém, levado aos templos dos deuses, e deixou os vasos lá. Só coloquei o vaso ali e deixei ele lá quietinho. Foi isso que ele fez. Baltazar não. Baltazar, tomado pela embriaguez, né, ele acaba por profanar ainda mais. Então, o que já tinha sido tirado do seu lugar de origem, agora ele é profanado. Vamos imaginar, para a gente entender o que isso significa, o grau desse pecado, né? O grau dessa situação aqui, é como se hoje
nós tivéssemos a nossa igreja, temos o sacrário e a Eucaristia lá, Jesus vivo, presente. Alguém vem, rouba a Eucaristia e leva embora. A gente vê isso de vez em quando aparecer no noticiário da televisão, né? Pois bem, aí a pessoa somente leva, mas ela guarda num canto e deixa a Eucaristia lá quietinha. Já é errado roubar da igreja? É. Mas se deixou quietinha num canto, mesmo diante de uma imagem de um Deus pagão, mas colocou lá, passa, vamos usar essa expressão, né? Baltazar, nessa situação que eu estou aqui comparando, é como se ele fosse, pegasse essa Eucaristia que está lá quietinha e fizesse coisas malévolas com ela. Isso a gente também vê acontecer de vez em quando, né? Pois bem, com tudo isso, Deus se enfurece, não só pela profanação do que é sagrado, não só pela profanação do que é algo que foi dado pelo próprio Deus, que Deus mandou fazer do jeito dele, né? Porque isso aqui, esses vasos, essas coisas, vem desde o tempo de Moisés. Não foi uma coisa criada circunstancialmente ali durante um tempo. Isso vinha de tradição. Foi Deus que mandou Moisés fazer lá no deserto, quando mandou também fazer o tabernáculo e por aí vai. Então, Baltazar faz esse pecado. Deus, então, condena essa atitude, ainda mais também pela idolatria, né? Sem a gente nem colocar aqui a idolatria. Daniel, então, é o que interpreta. Só que é bonito que a gente entenda que ninguém consegue interpretar, né, isso. O rei Baltazar, quando ele viu a mão, né, aquela mão escrevendo na parede, ele fica atônito, ele fica até sem chão, né? Ele percebe, então, que ele fez alguma coisa muito grave. Ele percebe que para aquilo estar acontecendo, não foi qualquer coisinha que foi feita, não foi somente um pequeno atentado, foi você violar algo muito sagrado. Tanto que Deus usa da mão dele mesmo para escrever, né? Deus escreve com a mão dele na parede. Daniel, então, vem para interpretar. É interessante aqui que a gente entende um lado antes da interpretação. Baltazar, ciente do que fez, ciente do pecado e da gravidade, quando ele pede para Daniel estar fazendo a interpretação, antes da interpretação, ele até oferece uma recompensa. Isso significa que muitas vezes aquele que é o ungido do Senhor, aquele que é o missionário que leva a verdade, aquele que professa a fé no Deus vivo, muitas vezes é tentado a deturpar a palavra. Quantas situações nós vemos ainda hoje de pessoas que pegam a Sagrada Escritura, fazem interpretações inimagináveis do que está escrito aqui e começam inclusive a julgar os outros através de um fundamentalismo. A gente esquece que Deus também é misericórdia. E a interpretação da Sagrada Escritura, ela vem pela igreja. Na realidade, se a gente parar até para analisar, a própria Sagrada Escritura foi feita pela igreja. A Bíblia não caiu de paraquedas do céu e com zíper. A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, aos poucos durante a história, tanto que na própria época de Jesus, haviam lá os livros da lei. Se a gente lembrar, Jesus mesmo está na sinagoga, pega um rolo de pergaminho, onde está escrito lá do profeta Isaías, e ele faz aquela leitura, né? O Espírito do Senhor repousa sobre mim. E depois, a partir de Jesus, os apóstolos vão transmitindo aquilo que foi ensinando, vem vindo então o Novo Testamento, e a igreja fez em um concílio a união de todos os livros. Então, a Bíblia mesma, propriamente, foi formada através da Igreja Católica. E mais, é a Igreja Católica que é a instituição que detém também a interpretação. Então, aqui, olhando para isso, a ideia de barganhar a palavra de Deus,
Jesus, a ideia de tentar desiludir. Então, eu fiz um pecado, ele é grave. Mas nós estamos numa época em que é relativa a verdade. Então, a Bíblia fala, a igreja também, mas eu acho que não é pecado. Aí a pessoa pensa que porque ela acha que não é pecado, porque ela acha que a vida dela está das mil maravilhas, Deus também vai concordar. O que Daniel faz aqui? Deixa seus presentes para lá. Significa, eu não quero barganha, eu não quero nada, eu vou dizer a verdade. É interessante essa posição de Daniel, é interessante, porque no mundo de hoje, quem realmente pega a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus corretamente e prega e vive, né, o que a palavra de Deus ensina, é colocado de lado. A verdade, a palavra de Deus, ela incomoda. E olha que palavra de Deus que incomoda. Aqui no caso, Daniel fala, Baltazar, bem simplesmente resumindo que essas 3 palavras significam: Baltazar, você perdeu, meu filho. Baltazar, acabou. O que você fez foi digno de perder o seu reinado. Você não conseguiu ter a dignidade de manter isso firme. Agora você vai sofrer as consequências. Vocês serão entregues e perderão o reino aos medos e persas. E como eu já disse ontem, e repito, quando a Babilônia acaba, vem o reinado persa, vem o império da Pérsia. Então, nós vemos que as nossas consequências, os nossos pecados, as nossas ações, elas têm consequências, e essas consequências, elas são dadas até pelo próprio Deus. Aqui Deus escreve, mas a Bíblia está cheia de coisas não moralistas, né, como muita gente pensa, mas a Bíblia ensina que através da misericórdia de Deus e fazendo a vontade de Deus, nós seremos salvos. Olha o Evangelho de hoje. Jesus sempre disse, né, que quem segue ele tem que tomar a sua cruz e seguir. Jesus sempre deixou isso claro. E neste Evangelho de hoje, ele ainda afirma: vocês serão perseguidos, vocês serão levados diante de governantes, reis e por aí vai. Vocês serão aqui julgados, mortos. Vocês serão entregues até pelos familiares. Isso aqui já é um adiantamento do que as nossas próprias famílias vivem. E aqui não é uma questão nem de religião, porque dentro de uma família, né, vamos colocar aqui marido, esposa e filhos, pode haver dentro da mesma casa pessoas que professam fés diferentes. A questão aqui não há o respeito e não há dignidade, logo você será condenado. A gente sabe que durante a história da igreja vários morreram. Nós celebramos quase sempre aqui os mártires que derramaram seu sangue, como o próprio Cristo, além, claro, dos apóstolos e por aí vai. Jesus, ele nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que professar a fé, que levar o evangelho a toda criatura, ser firme, ser conciso e ser fiel a ele, a igreja e a sua palavra, seria fácil. Mas ele sempre prometeu auxílio. Na misericórdia de Deus, nós vemos o auxílio. Está aqui, ó. Não planeja antecedência. Não precisa planejar nem defesa, porque eu vos darei palavras invencíveis. E por fim, Deus que cuida de cada um de nós, que aqui ele coloca, né, no fio de cabelo da cabeça, promete: permanecendo firmes, vocês irão ganhar a vida eterna. Daniel foi firme. Nós vamos ver depois o que acontece nessas nossas narrativas do profeta. Porém, a gente já adianta. Pela firmeza de Daniel, ele conseguiu ganhar a vida eterna, postumamente, claro, né? Mas ele conseguiu fazer a vontade de Deus, como Jesus espera que nós também façamos na sua eterna benevolência, na sua eterna misericórdia. Por isso, tomemos cuidado. Essa liturgia também de hoje dá para a gente uma alerta. Tomar cuidado com as ciladas, com as armadilhas do mundo.
promessa, benevolências que não vêm de Deus, muita ideia de barganha. Não se esqueça, nós católicos que professamos a fé em Cristo, não negociamos com o pecado, não barganhamos com o mundo. Nós vivemos firmes na palavra, na certeza de que vamos ganhar a vida eterna. Vamos pedir então que o Senhor aumente a nossa fé. Vamos pedir nessa liturgia que o Senhor nos ajude a cada dia mais ser firmes, não procurar simplesmente tentar dar um jeitinho, né, na palavra de Deus. Mas sejamos firmes, que sejamos honestos e que pratiquemos tudo o que o Senhor nos ensina e que espera de nós. Vamos rezar? Ó Pai de bondade, a vós elevamos nossas preces na filial confiança, rezando. Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus. Dai à Igreja, na prática do bem, esperar confiante a vinda de vosso Filho no final de nossa vida terrestre. Rezemos. Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus. Arrancai de nosso coração toda indiferença, frieza e descompromisso com vosso reino. Rezemos. Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus. Dai-nos pagar, mesmo com o preço da vida, o tesouro do reino, que é seguir vosso Filho Jesus. Rezemos. Ouvi-nos, Senhor, nosso Deus. Dai-nos, Pai bondoso, permanecer firmes na terra para ganharmos a vida junto de vós nos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pela fé, bendito pela Igreja, bendito sejais também pela força na peleja. Bendito
sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo amor, bendito pela vida. Bendito sejais também pelas nossas mãos unidas. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para o do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, esses dons que nos mandastes consagrar em vossa honra, e para que eles nos tornem agradáveis aos vossos olhos, dai-nos guardar sempre os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumento de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unido ao coro dos reconciliados, dizemos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz.
Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos, santificai por vosso Espírito estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserva em comunhão com o Papa Leão e o nosso Bispo Moacir, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, reunido um mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos.
Todo o poder foi-me dado no céu e na terra, afirmou o Senhor. Virá do alto como orvalho sobre a relva, como a chuva que irriga toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. Todo o poder foi-me dado no céu e na terra, afirmou o Senhor. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Oremos. Fazei, ó Deus Todo-Poderoso, que nunca nos separemos de vós, pois nos concedeis a alegria de participar da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa.